Êxodo 32, do versículo 1 até o versículo 6, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tire as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das mãos deles, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro de metal. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. Versículo 6. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir. Curve tua cabeça para uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o título que eu dei a essa mensagem é uma pergunta: Deus demora? Na verdade, temos um jargão na nossa sociedade muito antigo, até aqueles que não são cristãos falam, minha mãe falava muitas vezes, e o jargão é: Deus tarda, mas não falha. Não é verdade? E, irmãos, se você é um pouco parecido comigo, a gente não gosta muito de esperar, não é verdade? O tempo, eu costumo dizer que é a única fonte não renovável. Você pode perder um portão caído em cima do carro, mas você pode trabalhar e recuperar. A água pode entrar na sua casa, como já entrou na minha, mas eu comprei tinta, emassei de novo e recuperei novamente. Mas o tempo, quando passa, ele não volta, ele só passa para frente, ele não volta. Então o tempo não se renova. Então temos que trabalhar todo o tempo para remir o tempo, aproveitar ele da melhor maneira possível, para que não possamos perder tempo. E esse final de ano, muitos viram, eu estava de trabalho, eu dei um testemunho, mas um dilema aconteceu na minha vida, no meu coração. Esse ano já, quando na primeira vigília do ano, quando o pastor Simval deu seu testemunho aqui, na sua busca pelo Espírito Santo, aquela saga toda, quem estava aqui percebeu, buscando a Deus, buscando o Espírito, e quem estava aqui viu a história que foi dramática, mas Deus pegou ele e ele foi batizado no Espírito Santo com o dom de línguas, e era assim que a gente entendia, né? Depois o pastor Álvaro veio na quarta-feira, contando a mesma saga, lembrando de um seriado antigo, não sei se era seriado ou se era livro, só escuto falar, Caçadores de Deus, e também foi dramático, e no final das contas também recebeu lá o dom dele de línguas. Depois foi Sadraque também, a mesma coisa, a sua saga dramática, procurando o Espírito Santo para ser preenchido, ser revestido, e também conseguiu, e eu ainda não consegui. Eu ainda estou na saga. E aí um grande dilema apertou meu coração, fiquei triste, fiquei muito triste, porque me converti em 2004 e já tem, ano que vem vai fazer 20 anos que eu estou nessa saga. Mas acredito que, como o pastor falou, não é para todos, né? O pastor falou muito bem, eu acho que foi uma fala muito equilibrada. E Deus falou comigo para eu olhar não para os milagres e para os dons, mas para mim especificamente Ele falou para eu olhar para os frutos. E quando eu fui procurando os frutos, eu fui achando os frutos na minha vida, na vida dos que me cercam, na vida da minha família. Mas mesmo nesse processo ali de achar os frutos, de perceber que Deus, durante esses quase 20 anos, trabalha na minha vida,
nesse dilema, eu voltei a ler a Bíblia novamente toda, procurando Deus novamente, procurando isso, esse preenchimento do Espírito Santo, esse fogo que nunca deve se apagar da nossa vida. E eu novamente, nas minhas resoluções de final de ano e do início do ano, eu falei que esse ano eu ia orar mais, que eu ia ler mais a Bíblia, que eu ia profetizar mais, que eu ia pregar mais, e assim eu estou conseguindo fazer. Voltei em Gênesis e me deparei com esse texto aqui. E esse texto me assombrou, já conheci esse texto é muito conhecido, mas ele novamente me assombrou, porque apesar de conseguirmos milagres na nossa vida, de conseguirmos ser preenchidos pelo Espírito Santo, de conseguirmos ver a glória de Deus descendo sobre nós, de conseguirmos ver os frutos que Ele coloca na nossa vida, na vida dos nossos amigos, na vida da nossa família, da nossa casa, se nós não tomarmos cuidado, a gente cai na fé. A gente cai. E esse povo aqui, descrito nesse texto, não tem ninguém aqui nessa igreja que viu mais milagre do que esse povo. Não tem ninguém aqui. Talvez esse povo aqui só perca para os discípulos que andaram com Jesus. Que a palavra de Deus vai dizer em João que se fossem escritos todos os milagres que Jesus operou, não haveria livros para ser escrito todos os milagres. Não haveria livros. Não haveria páginas, não haveria papéis, ia ter que desmatar todo mundo para fazer papel, mas ainda não daria. E eu acredito que esse povo aqui só tenha perdido para os discípulos de Cristo. E este povo aqui, irmãos, se fôssemos pautar o nosso equilíbrio na fé, a nossa firmeza espiritual nos milagres, esse povo aqui nunca teria feito o que eles fizeram. Porque imagina comigo, você vê um mar se abrir. Um mar se abrir. E ontem eu conversava com um menino muito inteligente, um casal jovem, muito inteligente, muito promissor. E ele está com essa dificuldade também de crer no Evangelho, porque geralmente as pessoas que pensam ser muito inteligentes pensam que vão encontrar Deus através da razão, da sua intelectualidade. E eu tranquilizei bem ele, falei, cara, você pode ficar tranquilo, que você não vai achar Deus através da sua inteligência. Você só vai achar Deus quando você entregar seu coração para achar. Porque você não é mais inteligente do que Deus, você não é mais inteligente do que muitas pessoas, porque a fé não vem pela inteligência, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E esse povo aqui, aí eu contei para ele esse episódio, porque ele falou que não acreditava, porque ele falou assim, quando eu leio a Bíblia e vejo que um peixe engoliu um homem, aí eu falei, é estranho acreditar nisso, né? Às vezes eu também duvido disso, falei para ele, nos meus dilemas eu falei, às vezes eu também duvido disso. Mas tem um pastor amigo meu que fala que tem um pastor que ele acredita que um peixe engoliu o homem. Mas se a Bíblia falasse que o homem engoliu o peixe, ele também acreditaria, porque a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, infalível e que pode transformar as realidades das famílias e da geração. Esse povo viu muitos milagres. Esse povo viu Moisés indo lá no faraó. E todas as pragas que você conhece foram todas milagres revelados e operados por Deus. Esse povo era um povo escravo que não tinha condição de ser salvo, mas ele foi salvo através da mão poderosa de Deus. Mas esse povo vendo esses milagres, esse povo acompanhando esses milagres, vendo água saindo da rocha, vendo palmeiras sendo a nuvem acompanhando de dia, uma coluna de fogo à noite. Quando eles estavam cansados, Deus colocou palmeiras para eles descansar debaixo das palmeiras. E hoje é um dia muito interessante para a gente falar de palmeiras, não é verdade? Quem tem ouvidos, ouça. E o que eu aprendo com esses homens aqui, meus irmãos, com essas mulheres, com esse povo aqui, é que a nossa fé não deve estar pautada em milagres. Na verdade, viver
de milagre é a coisa mais terrível que pode acontecer na sua vida. É a coisa mais fenomenal, mas mais terrível que pode acontecer na sua vida. Imagina, eu tenho um amigo que é vendedor e até o dia 29 do mês ele não vendeu nada. E ele precisa de um milagre. Porque quando chegar no dia 5 o aluguel vai vencer. Os boletos vão vencer. E ele precisa de um milagre. Ele precisa vender 10 mil reais. Passou 29 dias e ele não vendeu nada. Mas no dia 4 ele vende os 10 mil reais. Oh, glória a Deus. Mas foi terrível isso ou não foi? Não era melhor ele ter vendido 500 reais por dia? E ter tido uma venda linear? Ele ficaria muito mais tranquilo? Ele teve um milagre, ele vendeu 10 mil reais num dia. Mas foi terrível durante os 29 dias. O que passou a nossa querida família do irmão José e da irmã Kátia foi glorioso. Nós vemos ali um jovem agora, oramos muitos e glorificamos ao Senhor. Mas foi terrível o que eles viveram. E se eu abrisse aqui para quantos milagres você já precisou e quantos milagres eu já precisei, foi bom ter vivido o milagre. Foi glorioso, a gente glorifica o nome de Deus. Mas melhor teria sido se nós estivéssemos de pé sem precisar do milagre. E quando eu olho para a vida desses homens, eu aprendo que não devemos alicerçar a nossa fé nos milagres, e sim numa fé do que Deus diz na sua palavra. É muito melhor termos uma fé alicerçada, saudável na palavra de Deus, do que entrar nos nossos dilemas e acreditar que se vivermos um milagre, teremos uma fé alicerçada. É muito melhor termos o entendimento, olhar para a nossa vida e enxergar na palavra de Deus aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele pode fazer ou não quer fazer, e mesmo assim estar de pé diante da presença dEle, do que viver atrás de milagre para alimentar aquilo que a gente quer ficar de pé. Muito melhor. A gente aprende com esses homens. Muito melhor ter uma fé nas coisas simples. Quantos aqui precisam de um milagre? Eu não estou desmerecendo um milagre. Quantos aqui precisam de uma bênção? Eu não estou desmerecendo a bênção. Mas você já percebeu, às vezes nós nem percebemos, o quanto é maravilhoso você comer e sentir o sabor da comida? Sentir o sabor da comida. Tem gente que não sente o sabor da comida. Você sentir o cheiro de um perfume, ou o cheiro de um lugar cheiroso, gostoso, ou o cheiro de uma comida gostosa. Se eu ficasse aqui a noite toda, eu descreveria coisas que a gente não percebe. Eu operei o joelho e depois eu percebi o quanto era bom andar sem muletas. Mas nesses dias eu até esqueço quanto é bom andar sem muletas. Eu aprendo que a gente tem que ter uma fé nas coisas simples. Eu aprendo que a gente tem que ter uma fé diária, como eu falei aqui de manhã. A nossa fé tem que ser diária. A nossa fé tem que olhar para o passado, aprender com os erros, glorificar pelos milagres e seguir sem a necessidade dos milagres, sem a necessidade de operações miraculosas. Buscar a presença de Deus, mas ainda que não venha como a gente achou que ia vir, a gente fica de pé e segue com Deus. Esse povo viveu assim. E aí a gente chega aqui nesse texto, no versículo 1, diz o seguinte: mas vendo o povo que Moisés demorava a descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe aconteceu. É bizarro ler esse texto, irmãos. E parece que esse texto, assim, Bruno, esse texto, poxa, os caras vacilaram. A gente não vacila assim, a gente vacila assim, irmãos. Porque, para um bom leitor da Bíblia, sabe que Moisés é um tipo de Cristo. E para aqueles que não sabiam disso, vão saber agora. Moisés é uma tipificação de Jesus no Antigo Testamento. E eu fiz aqui, Moisés demora / Jesus demora. Quando Moisés sobe ao monte, você tem que entender que Moisés tinha uma missão parecida com a de Cristo.
Moisés foi enviado para libertar um povo. Jesus foi enviado para libertar um povo. Jesus fala com Deus face a face. Moisés fala com Deus face a face. Moisés intercede pelo povo. Jesus intercede pelo povo. Moisés conduz um povo. Jesus conduz e quer conduzir você, que é o povo de Deus. Então, nesse episódio aqui, Moisés sobe ao monte e as pessoas percebem que ele demora. E aqui a gente pode ver que Moisés demora 40 dias no monte, quem vai ler vai ver. E 40 dias é um período simbólico. Já ouvi falar que uma geração demora 40 anos para trocar o seu modo pensante. E acredito aqui que Deus está querendo comunicar as gerações que estão aqui. Tem mais novos, tem mais velhos, tem de meia idade. Então 40 dias que Moisés demorou, 40 dias que Jesus passou no deserto, são simbólicos de um período que nós devemos esperar com paciência na vinda de Moisés, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse povo aqui, ele perde a paciência. Hoje nós conhecemos a história e a obra de Cristo. E muitos pensam que Jesus está demorando. E parece mesmo, irmão. Fala a verdade. Não parece que Jesus está demorando? Porque ele falou assim, ó, eu vou subir, mas eu volto. Mas cadê? Não volta. Sendo bem sincero, não parece que está demorando? E é aí que está todo o detalhe. Quando a gente pensa que ele está demorando, a gente costuma fazer bezerros pra gente. Quando a gente está querendo alguma coisa com Deus e ele está demorando, e a gente se frustra com isso, a gente costuma fazer bezerros igual esse povo aqui fez. Porque o que esse povo aqui fez? Ele produziu para si aquilo que ele conhecia e resolvia problemas lá onde ele via que resolvia problemas. Quando a gente acha que Deus está demorando, a gente pega aquilo que você pensou e agora e tenta resolver do teu jeito. Você vai para um prazer que te satisfaz momentaneamente. Você volta para uma prática que satisfaz a tua vida momentaneamente. Nós produzimos bezerros e, pasmem, nós investimos dinheiro naquilo que produzimos. Como esse povo aqui fez. Arão fala assim, ó, tira os pendentes de ouro das orelhas, tira aquilo de valioso que vocês têm, que a gente vai fazer um bezerro. Na verdade ele não sabia que ia fazer um bezerro. Depois é até mais bizarro ainda, que ele fala, quando Moisés desce, ele fala assim, eu botei aí e saiu um bezerro. Poxa, calma aí, vamos derreter um ouro, vamos botar aqui, vai sair um bezerro? Eles fizeram um bezerro porque eles sabiam que lá no Egito o bezerro resolvia uma coisa imediata que estava acontecendo. E nesse processo da demora de Cristo, e nesse processo da demora de Jesus, que parece que é uma demora que nunca vai vir, passa geração em geração, em geração em geração, e as nossas gerações, você pode ver, eu já produzi muito bezerro, irmãos. A gente produz bezerro. A gente produz práticas financeiras, emocionais. A gente produz práticas relacionais que tentam encurtar o atalho da nossa vida. Mas eu te digo nessa noite, em nome de Jesus, não crie, não resgate, não ressuscite os bezerros que foram matados lá na escravidão do Egito. Não crie, não ressuscite, não traga à tona os bezerros que você deixou lá atrás, quando Jesus te tirou da escravidão do pecado, da escuridão onde você se encontrava. Não ressuscite práticas que parecem ser de Deus. Não ressuscite práticas que parecem que vão resolver a sua vida, porque só tem um que vai resolver a sua vida, e esse um está aqui nessa noite, e é o Senhor Jesus Cristo. Não há nada que vai resolver o teu problema, porque o teu problema, aliás, já foi resolvido, que era a tua ida carimbada para o inferno.
O que eu aprendo aqui nessa noite é ter uma fé no que Deus deu, do que Deus falou. Deus já tinha dito para eles o que ia fazer. Uma fé diária, uma fé simples. É isso que vai sustentar a sua vida. Nós investimos dinheiro às vezes, e a palavra vai dizer aqui no versículo 6, investimos tempo, investimos dinheiro, e no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas, e o povo assentou-se a comer, a beber, depois levantaram-se a se divertir. Muitas vezes nós estamos jogando dinheiro, estamos jogando o nosso tempo, estamos jogando a nossa energia, a nossa saúde, naquilo que Deus não se agrada, e nos alegramos com isso, e soltamos fogos com isso, e nos divertimos com isso, e fazemos festa com isso, porque achamos que está tudo bem, que está tudo tranquilo. E aí, acontece que, lá no versículo 7, o Senhor fala para Moisés o que está acontecendo. Moisés está no monte, e Deus fala para Moisés: Moisés, tem que te falar uma parada. Deu ruim lá embaixo. Deu ruim, Senhor? É, deu ruim. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante a ele se inclinaram, e sacrificaram, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma nação. Mas Moisés, assim como Jesus, fez o quê? Intercedeu pelo povo. Moisés intercede pelo povo. Jesus intercede pela sua vida nessa noite. Jesus intercede pela minha vida. Jesus não cansa de interceder pela nossa vida. Deus conta para Moisés, mas parece que Moisés não tinha a noção exata do que estava acontecendo. Moisés intercede do jeito típico de Moisés, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque acende a sua ira contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e grande forte mão? Porque é onde falaram os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para maltratá-los nos montes. Aí Moisés fala assim, ó: arrependa-se, Senhor, deste mal que quer agir contra o teu povo. Moisés fala para Deus se arrepender. Mas quando Moisés desce, pinta a cena, irmãos. Quando Moisés desce, por isso que eu falo que ele, eu acho que não tinha a noção do que estava acontecendo. Ele faz aquele discurso todo de misericórdia, pedindo misericórdia por nós. Mas eu aqui me identifico um pouco com Moisés. Porque eu atribuo que eu sou bem misericordioso. Mas Moisés, ele intercede. E quando ele desce com Josué, Josué fala assim para ele: eu ouço cânticos de guerra. Aí Moisés fala assim para ele: não é cântico de guerra, nem cântico de vencido, mas ouço cânticos também. E quando Moisés olha a cena é bizarra, irmãos. A cena é bizarra. Porque um povo que tinha sido tirado da maneira que foi tirado do Egito, ajoelhado perante um bezerro, imagina que esse bezerro era pequeno. Porque os brincos não fez um bezerro, não sei, não pesquisei o tamanho do bezerro, mas acredito que seja pequeno. O povo deixou de adorar um Deus grande para adorar um bezerro pequeno. E quando Moisés vê aquilo, ele joga as tábuas no chão e ele quebra o pau lá, parecido com o que Jesus fez nos templos. E ele se revolta com aquilo, ele pega o bezerro, derrete de novo, joga na água, pega a água e dá para o povo beber com pó de ferro, com pó de metal. Olha que coisa louca. Moisés se revolta. Aquele mesmo Moisés que intercedeu e agora se revolta com esse povo. Mas o que aconteceu de mais trágico aqui foi que Moisés se revoltou e ele perguntou: quem quer servir a Deus? E uma parte do povo veio para cá e a outra parte não veio. Provavelmente já tinha se alegrado muito, estava cansado, não queria.
E eles não quiseram, eles tiveram uma oportunidade e não quiseram. E a parte mais trágica disso é que naquele dia morreram 3.000 pessoas. E aqui eu aprendo uma coisa, irmãos. É grave produzir bezerros. É grave quando a gente desvia o nosso foco da palavra de Deus e coloca o nosso foco em outros lugares. Mas o mais grave é quando a presença de Deus vem, o Espírito Santo fala aos corações e os corações se fecham para ouvir a voz de Deus. A prática do pecado, a prática daquilo que é contrário à palavra de Deus, ela produz morte, a gente sabe disso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E Deus quer derramar vida sobre cada um de nós. Deus quer derramar vida sobre nós, irmãos. Deus não nos libertou para nos matar. Moisés estava certo. Senhor, o Senhor libertou esse povo para matar ele aqui? Não, Senhor, não mata não. Mas inevitavelmente a presença de Deus, quando ela vem, ela quer libertar, ela quer salvar. E quando nós não damos ouvido a essa voz, nós morremos. A gente viu, irmãos, muitas pessoas não voltaram. O momento da história que a nossa geração viveu, que deveríamos ter feito mais jejum na história, foi o momento que a gente mais comeu na história. O momento que a gente deveria estar mais unido, foi o momento que a gente mais se separou na história. O momento mais dramático da nossa geração foi o momento em que, quando novamente se abriu a oportunidade de estar na presença do Senhor, foi o momento em que mais as pessoas se afastaram do Senhor, e o momento que as pessoas mais morreram espiritualmente. Entenda isso, irmão. Se Deus está falando no teu coração, pega essa palavra e coloca ela no teu coração, porque Jesus ainda, pode ser que você pense que Ele está demorando, mas Ele está dando tempo para você se arrepender dos seus pecados. Ele está te dando tempo para você voltar ao ponto que você deve voltar. E muitos morreram, 3.000 homens morreram naquele dia. Eu vejo aqui os pastores pregando, eu vejo a igreja anunciando, eu vejo a palavra de Deus sendo lida, sendo pregada. Nunca foi tão pregada na internet, nas redes sociais. Mas acredito que nunca foi tão cerrado os ouvidos. Pelo volume de pregação, pelo volume de falar a palavra de Deus, pelo volume do que se tem falado, essa igreja aqui, todas as igrejas eram para estar lotadas da presença de pessoas. Mas se não abrirmos o coração, os milagres, as operações de milagres, porque para aquele que quer crer, nenhum milagre é preciso. E para aquele que não quer crer, nenhum milagre é suficiente, irmão. Nenhum milagre é suficiente para convencer o que não quer crer. As pessoas andaram, viram Jesus fazendo milagre. As pessoas andaram com Moisés. Viram que na última praga mataram-se todos os primogênitos. E ninguém morreu de Israel, só do Egito. E eles resolveram fazer um bezerro para eles. Mas Moisés intercede a segunda vez. Ele quebra a tábua. Ele manda cada um. E cada um teve que matar o seu filho, o seu tio, o seu primo. Porque foi o juízo de Deus. Mas ele, no versículo 30, te convido a ler comigo, para encerrarmos. Moisés intercede pela segunda vez. Diz assim a palavra: e aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e farei propiciação por vosso pecado. Olha para mim. No dia seguinte, aquela tragédia, Moisés sobe novamente ao Senhor. E qual é esse dia seguinte, irmãos? Esse dia seguinte é hoje. É hoje o dia mais importante da nossa vida. É hoje. Hoje, Jesus está à destra do Pai intercedendo pela mim e pela sua vida.
Hoje, Jesus e o Espírito Santo e Deus querem que nós escutemos essa palavra e convertamos o nosso coração totalmente a Ele. O dia seguinte da intercessão é hoje, porque a oportunidade que temos é hoje. Na verdade, a oportunidade que temos é agora, nesse exato momento, nesse exato segundo. Quem, por mais sábio que seja, pode falar que amanhã estará vivo? O dia seguinte da intercessão é hoje. Jesus está diante do Pai intercedendo por ti e por mim. E Deus tem um recado para você. Você que já é do Senhor, você que já professa essa fé, você que já caminha nas trilhas do Evangelho, é necessário que você decida ser de fato ser do Senhor. De fato. E você que não caminha nessa caminhada, Deus te convida. E eu te indicaria, hoje, a tomar uma decisão por esse Jesus Cristo. A tomar uma decisão definitiva e seguir o Deus que está intercedendo pela sua vida nessa noite. Curva tua cabeça para uma palavra de oração.